Olá pessoal, meu nome é Fernanda. Neste vídeo nós vamos conversar sobre dois livros que eu li a respeito da seca no Nordeste. O primeiro deles é o 15, da Raquel de Queiroz, numa edição que eu li da José Olímpio no Kindle. Eu sou uma leitora de Kindle, porque os livros físicos ocupam muito espaço e eu não tenho muito espaço na minha casa para guardar livros físicos, então sempre que possível eu compro livros no Kindle. Primeira observação que eu gostaria de fazer a respeito desses dois livros é que eu sou uma filha do asfalto. Eu moro em São Paulo, fui criada aqui, então eu não entendo nada de árvore, nem de criação de gado. Então, nesses livros tem muitas palavras que são nomes de árvores, nomes de plantas que eu não conheço, ou são nomes de materiais que são usados para cavalgar, estribo, sela, enfim, tem 300 nomes de detalhes, de partes desses materiais que eu não conheço. Então, nesse sentido, eu acho que essas edições dos livros poderiam trazer algum tipo de vocabulário, não só sobre esses materiais, mas sobre expressões típicas do Nordeste. Então, a mais óbvia delas, e para isso não, eu pelo menos não precisei de dicionário, é cabra. Cabra é um homem, mas existem várias outras expressões que, se houvesse um glossário, ajudaria bastante a entender o livro. Né? A gente quer tanto que o brasileiro leia, os textos já exigem um certo esforço, então, tendo um glossário, teria sido bem mais interessante, assim, mais fácil de ler, né, na verdade. O 15 é um livro publicado em 1930, é o primeiro livro da Raquel de Queiroz, que era muito jovem quando escreveu esse livro, ela tinha por volta de 20 anos. Se chama O 15 porque conta a história dessa seca que se passou no Nordeste, uma das piores da história, a partir do ponto de vista de três personagens que se intercalam no livro, mas aqui para esse vídeo eu vou tratar desses três personagens separadamente, né? Mas no livro esses personagens são a Conceição, o Vicente e o Chico Bem. A Conceição é uma mulher relativamente jovem que não é casada, ela tem 22 anos ou 20 e poucos anos no livro e ela não é casada. E ela é uma professora. Então, ela é uma voz de um feminismo incipiente no livro, né? Ela pensa muito sobre a condição da mulher e ela rejeita outros homens que ela considera no livro, ao longo do livro, né? Ela considera certos homens pedantes. Então, ela não gosta de pedantismo e ela tem um interesse amoroso pelo Vicente. Ele é, digamos, o chefe dos vaqueiros, né? E ela acha que ele é um homem saudável porque ele é bronzeado e o sol faz dele uma pessoa saudável. Mas, a uma certa altura do livro, ela percebe essa diferença cultural entre ela, como uma pessoa que gosta de ler, e ele, que eu não diria que ele é uma pessoa bruta, né? Mas em comparação com o irmão dele no livro, por exemplo, ele não é um cara que estuda, ele é um cara que gosta da lida rural, da lida do campo, da lida com as reses, né? Que aliás é um termo típico da, da pecuária. Né? Enfim, ele lida com as reses. E aí a Conceição, ela tem esse interesse amoroso que ela tem pelo Vicente, abalado num certo momento do livro, digamos uma fofoca. Ela encontra uma conhecida que diz que o Vicente tem um interesse numa filha de um empregado lá. E aí ela fala assim, numa conversa com a mãe Nácia, que é quem a criou, né? Ela fala assim: a Chiquinha me contou também uma coisa engraçada. Engraçada não, tola. Diz que estão fazendo muito do Vicente com a Josefa do Zé Bernardo. A avó levantou os olhos. Eu já tinha ouvido dizer. Tolice de rapaz. A moça exaltou-se, torcendo nervosamente os cabelos num coque no alto da cabeça. Tolice não, senhora. Então mãe Inácia acha uma tolice um moço branco andar se sujando com negras? Dona Inácia sorriu conciliadora. Mas minha filha, isso acontece com todos.
Homem branco no sertão sempre saem essas coisas. Além disso, não é uma negra, é uma caboclinha clara. Pois eu acho uma falta de vergonha. E o Vicente todo santinho é pior do que os outros. A gente é morrendo e aprendendo. Dona Inácia meteu os olhos pelo passado e recordou-se de um velho tempo em que ela tivera também aqueles rompantes e aquelas revoltas. E no fim, tudo é natural e de esperar, e a gente se acostuma à força. Tentou consolar a neta que voltava para o quarto. Minha filha, a vida é assim mesmo, desde que o mundo é mundo. Eu até acho os homens de hoje melhores. Conceição voltou-se rápida. Pois eu não. Morro e não me acostumo. Ela, direito? Olhe, mãe Nácia, eu bem podia gostar de uma pessoa como gostasse, mas sabendo de uma história assim, não tinha santo que desse jeito. Essa posição dela, né, de dizer, olha, não aceito isso, entre outras posições no livro, é de um feminismo incipiente que eu acho que fica no livro um pouco em aberto, assim, até pela questão da maternidade num certo momento do livro, em que ela adota uma criança que não é dela, ela se torna mãe adotiva, por assim dizer. Não é bem isso, tá? Para entender, leiam o livro, que eu não quero ficar dando muito spoiler aqui. De toda maneira, tem essa questão, ela tem, numa determinada altura do livro, ela chama essas questões todas de a questão da mulher, ela compra um livro para tratar sobre a questão da mulher. O Vicente, por sua vez, em uma certa altura do livro, ele se compara ao irmão, por essa questão da cultura, né? Porque o irmão dele é estudado e ele não é estudado. E aí ele fala assim no livro. Ele está tem uma noite lá já na seca, né, já durante a seca, em que ele começa a pensar na vida e pensar na Conceição, pensar no que ela espera, o que ele acha bonito na Conceição e interessante na Conceição é que a Conceição não olha para ele com um ar de superioridade. E aí ele está pensando na vida dele, pensando no irmão dele, e ele faz algumas reflexões. Né? Então ele diz assim, a uma certa altura do livro: então ser superior é renunciar ao seu feitio e à sua vontade, e recortando todo o excesso de personalidade a moldar-se à forma comum dos outros? Na mesma cena ele faz uma reflexão sobre a seca e a situação que ele sabe que ele vai enfrentar, porque não chove, diz a narradora, né? Ou o narrador. Teve um súbito desejo de emigrar, de fugir, de viver numa terra melhor onde a vida fosse mais fácil e os desejos não custassem sangue. Mas logo lhe veio a lembrança dos pais, tão velhinhos, que tudo esperavam dele. Evocou o que seria o desamparo da fazenda, vazia de seu esforço. O gado abandonado, tudo paralisado e morto, e pensou no seu isolamento na terra longínqua, no vácuo doloroso de afeições em que se iria debater o seu coração exilado. O desejo esboçado extinguiu-se, a cabeça desolada novamente se abateu na ombreira, e o coração envergonhado entregou-se a um minuto de desesperança e fraqueza. Enfim, aqui é essa questão de a pessoa se sentir forte e se sentir responsável por manter os mais frágeis sobrevivendo. O outro personagem que para mim se tornou o principal do livro e o mais pungente, eu diria, é o Chico Bento. Abrindo um parênteses aqui, tanto o Vicente como a Conceição são pessoas de recursos. Se eles não são ricos, pelo menos são remediados. Enquanto o Vicente é um vaqueiro empregado. A patroa dele, a dona da fazenda em que ele trabalhava, deu ordem para que o gado fosse solto, se não chovesse até o dia de São José. Até o dia de São José? Bom, até um dia de um santo aí. E aí, se não chovesse até esse dia, era para soltar o gado e deixar o gado morrer na seca. E com isso ele perdeu o emprego, porque se não tem gado para cuidar, ele não tem o que fazer na fazenda. E assim foi. E aí ele se torna um retirante com a família. E aí é que assim, esse livro é muito triste em vários aspectos, tá? Mas para mim essa parte do livro, esse personagem com a sua família, foi assim uma leitura. Eu não vou dizer que sofri com a leitura em si, mas em muitos pontos da história fiquei emocionada, porque é triste, muito triste. O Chico Bento tem 5 filhos.
e é casado com a Cordulina, e a Cordulina tem uma prima que viaja com ele. Quando ele se torna retirante, ele resolve vender as pouquíssimas cabeças de gado que ele tem para o Vicente. Vicente compra, apesar de não estar precisando do gado, afinal de contas eles estão em período de seca, mas ele sabe da situação do Chico Bento e aí então ele compra reses e ele começa então a sua viagem com a família. Tem um pedaço dessa história que me lembrou uma história bíblica, que é o seguinte: eles estão nessa viagem e eles encontram outros retirantes que já estão numa situação pior do que a deles, porque no começo da viagem eles têm uma certa fartura, é uma palavra meio exagerada, mas eles têm alimento. E eles encontram um grupo de retirantes que estavam assando carne podre para comer. E aí o Chico Bento fala: "Não, pera, vou". Ele divide o alimento que ele tem com aquelas pessoas. E a Cordulina fala para ele: "Olha, então agora como é que vai ser? Porque no fim sobra muito pouco alimento para a família". Isso me lembrou uma história bíblica de Elias, que depois de 3 anos de seca, num deserto X lá, que eu não lembro, ele está 40 dias sem comer e ele encontra uma viúva que tem um filho, que ela também está 3 dias sem comer junto com o filho, e ela tem azeite e farinha para fazer um pão. E Elias pede a ela esse pão que ela tinha feito. E ela fala: "Olha, esse aqui é o único pão que eu tenho, vou comer com meu filho e vou morrer". E Elias fala para ela: "Se você me der esse pão, não vai te faltar farinha e nem azeite". E aí ela vai, amassa o pão, assa o pão e dá o pão para Elias. E o filho dela fala assim: "Mas mamãe, nós não temos comida". E aí ela fala: "Não, mas ele está há mais tempo do que nós sem comer". Eu li essa história várias vezes durante a minha vida, mas quando era criança eu achava essa história um absurdo de Elias ter ido dar comida para a mulher. Eu falei assim: "Gente, mas ele é muito folgado, né?". Mas enfim, na história bíblica, a viúva se dá muito bem com isso, porque milagrosamente a farinha e o azeite se tornam infinitos, né? Então, todos os dias ela tem farinha e azeite suficientes para fazer um pão. Obviamente que, né, na história do 15, não é esse o destino do Chico Bento e da sua família, porque a viagem deles vai ficando cada vez mais difícil. Essa família é torturada, o livro, a viagem inteira é uma tortura para essa família, mas de todas as. Não vou dizer que de todas as torturas essa é a pior, porque enfim, tem uma das torturas que está descrita no livro, é essa que eu vou ler aqui. Enfim, eles estão já andando há vários dias sem comer, e aí eles encontram um, uma cabra no meio do caminho, e o Chico Bento mata essa cabra. E aí ele está com o filho, com um dos filhos, né? Ele está com um dos filhos. E ele mata a cabra, começa a esfolar a cabra. E aí diz o livro: "Mas Pedro, que é o filho, né, que fitava a estrada, o interrompeu. Olha, pai, um homem de mescla azul vinha para eles em grandes passadas. Agitava os braços em fúria, aos berros. Cachorro, ladrão, matar minha cabrinha, desgraçado!" Chico Bento, tonto, desnorteado, deixou a faca cair e, ainda de cócoras, tartamudeava expressões confusas. O homem avançou, arrebatou-lhe a cabra e procurou enrolá-la no couro. Dentro de sua perturbação, Chico Bento compreendeu apenas que lhe tomavam aquela carne, em que seus olhos famintos já se regalavam, da qual suas mãos febris já tinham sentido calor confortante. E lhe veio agudamente a lembrança: Cordulina exânime na pedra da estrada, e o Duquinha tão morto que já nem chorava. Caindo quase de joelhos, com os olhos vermelhos cheios de lágrimas que lhe corriam pela face áspera, suplicou de mãos juntas: "Meu senhor, pelo amor de Deus, me deixe um pedaço de carne, um taquinho ao menos que dê um caldo para a mulher mais os meninos. Foi para eles que eu matei. Já caíram com a fome." "Não dou nada, ladrão, sem vergonha, cabra sem vergonha." A energia abatida do vaqueiro não se estimulou nem mesmo diante daquela palavra. Antes se abateu mais, e ele ficou com a mesma atitude de súplica.
E o homem disse afinal, num gesto brusco, arrancando as tripas da criação e atirando-as para o vaqueiro: Tome! Só se for isto. A um diabo que faz uma desgraça como você fez, dar-se tripas é até demais. A faca brilhava no chão, ainda ensanguentada, e atraiu os olhos de Chico Bento. Veio-lhe um ímpeto de brandi-la e disputar a presa, mas foi ímpeto confuso e rápido. Aos gestos de estender a mão, faltou-lhe ânimo. O homem, sem se importar com o sangue, pusera no ombro o animal sumariamente envolvido no couro e marchava para casa, cujo telhado vermelhava lá além. Pedro, sem perder tempo, apanhou o fato que ficara no chão e correu para a mãe. Chico Bento ainda esteve uns momentos na mesma postura, ajoelhado. E antes de se erguer, chupou os dedos sujos de sangue que lhe deixaram na boca um gosto amargo de vida. Terrível. Eu acho esse trecho muito, muito triste nesse livro. Mas, enfim, recomendo a leitura do livro. É um livro triste, mas recomendo a leitura. Quanto ao Vidas Secas, foi publicado em 1938, é um livro do Graciliano Ramos, que é publicado pela editora Record. Esse livro foca em só uma história, que é só a história da família do Fabiano, sim, a Vitória, o menino mais novo, né, que os filhos não aparecem, não têm nomes nos livros, né, é o menino mais velho e o menino mais novo, e a baleia, que é a cachorrinha. Em primeiro lugar, eu sou muito fã do Graciliano Ramos, dele eu já li outros livros, né? Raquel de Queiroz foi a minha primeira experiência de leitura, mas o Graciliano Ramos eu já conheço alguns outros livros, né? Eu já li São Bernardo e já li Memórias do Cárcere e, na verdade, Vidas Secas foi uma releitura, né? Mas, enfim, esse livro é construído em fluxo de consciência. São vários diálogos internos. Metade dos capítulos é dedicado a um personagem específico. Então tem o Fabiano e é a conversa interna do Fabiano, o foco é sobre o Fabiano. Depois vem o capítulo Sim, a Vitória, que são os pensamentos dela, ela conversando com ela mesma. E aí o menino mais novo, o menino mais velho, baleia, e depois disso o fluxo de consciência continua, mas existem outros personagens que aparecem nos demais capítulos, que são situações, né? Então tem a festa, tem o Soldado Amarelo. O livro é sempre em fluxo de consciência, o que é muito interessante, porque em vários momentos a gente vê que a gente tem uma ideia e a gente mesmo se convence de que aquela ideia não é boa, depois volta até a mesma ideia. Em vários momentos do livro eu me identifiquei com o Fabiano nesse sentido, né? Desse livro, eu vou destacar algumas cenas aqui que eu achei muito bonitas, né? Tem um capítulo que é o menino mais novo. Nesse capítulo tem uma cena razoavelmente longa de ele admirando a destreza do pai em domar uma égua brava, né? Então ele acha o pai enorme. E aí a égua dá um coice a mais lá e ele cai em pé. Né? A égua o expulsa, né, de si mesma, mas ele cai em pé no chão. E o menino fica encantado com a habilidade do pai de não se machucar diante daquilo. E ele quer que as outras pessoas, sim, a Vitória, o próprio Fabiano, o irmão, alguém compartilhe com ele aquele momento de admiração, mas ninguém liga. Mas enfim, eu achei essa cena muito bonita, de um filho que admira a habilidade do pai, que acha que o pai é grande e tal. Enfim, é uma cena bastante bonita. Uma coisa que, quando eu li o livro pela primeira vez, eu estava na faculdade, eu fiz faculdade de letras, né? A crítica literária na época tratava essa questão do Fabiano, ser humano, que é retratado como um animal, e a baleia, que é um animal, mas é retratada quase como uma humana. Então, o Fabiano, ele não fala, ele emite sons, ele tem grunhidos. E a baleia, ela tem percepções, ela percebe que ela tem que se comportar de uma certa forma para não levar chutes, ela tem opiniões. No capítulo sobre a festa, a baleia acha que eles estão ali perdendo tempo. Em termos de consciência, a baleia, no livro, o Graciliano constrói esse livro como se a baleia fosse mais humana do que o Fabiano. Outra oposição com o Fabiano, porque tem essa oposição entre o Fabiano e a baleia, tem mais uma oposição que é entre o Fabiano e o seu Tomás da Bolandeira.
O Seu Tomás da Bolandeira é um personagem que não aparece diretamente no livro. Ele é uma lembrança do Fabiano e da Sinha Vitória, porque ele foi patrão do Fabiano. E ele é um senhor lido, instruído, que fala muito bem. Engraçado, porque ele acaba, com a seca, ficando pobre, se tornando pobre, apesar da sua habilidade com as palavras. Tem um trecho do livro que o Fabiano o critica porque ele não sabe mandar. Mas o que é não saber mandar? É não gritar, é não ser grosseiro. Ele é uma pessoa gentil, ao mesmo tempo em que o Fabiano critica, o Fabiano admira, porque apesar de o Tomás da Bolandeira ser gentil e educado, as pessoas o obedecem mesmo assim. Por outro lado, na mesma situação, o Fabiano acha que ele não sabe mandar exatamente porque ele é gentil e educado. E na cabeça do Fabiano, o fato de ele ser gentil e educado é indiretamente a razão pela qual ele perdeu tudo com a seca e se tornou pobre. Então, mas o Tomás da Bolandeira é um personagem que vai reaparecendo como um ponto de admiração pelo uso das palavras no livro, tanto pelo Fabiano, que é a questão do uso das palavras, e nos pensamentos da Sinha Vitória, por conta da cama de couro que ele tem, porque o sonho dela é ter uma cama de couro. Ela dorme numa cama de varas. E ela quer ter uma cama igual ao Tomás da Bolandeira. Tem um trecho do livro que o Graciliano Ramos era um comunista. A questão da relação dele com o comunismo aparece mais no livro das Memórias do Cárcere. Eu não vou entrar nessa questão de quando foi que ele se filiou ao Partido Comunista. A questão aqui, essa questão não é tão importante. Mas ele era um comunista. E tem um trecho do livro em que ele faz uma crítica do imposto lá que eu achei que ele não é tão comunista. Ele é meio ANCAP, assim. Ele é quase um capitalista que não acredita no governo, ou ele não acredita que o imposto deva ser recolhido. Tem lá um trecho em que ele não parece nem um pouco comunista. Tem um capítulo chamado As Contas, ou Contas, que ele vai receber um dinheiro e ele chega à conclusão de que o dinheiro não é suficiente, enfim. Naquela situação, ele se lembra do passado. Então diz o livro: recordou-se do que lhe sucedera anos atrás, antes da seca, longe. Num dia de apuro, recorrera ao porco magro, que não queria engordar no chiqueiro e estava reservado às despesas do Natal. Matara-o antes do tempo e fora vendê-lo na cidade, mas o cobrador da prefeitura chegara com o recibo e atrapalhara-o. Fabiano fingira-se desentendido. Não compreendia nada, era bruto. Como o outro lhe explicasse que para vender o porco devia pagar imposto, tentara convencê-lo de que ali não havia porco, havia quartos de porco, pedaços de carne. O agente se aborrecera, insultara-o, e Fabiano se recolhera. Bem, bem, Deus o livrasse de história com o governo. Julgava que podia dispor de seus troços, não entendia de imposto. Um bruto, está percebendo? Supunha que o cevado era dele. Agora, se a prefeitura tinha uma parte, estava acabado. Pois ia voltar para casa e comer a carne. Podia comer a carne. Podia ou não podia? O funcionário batera o pé agastado, e Fabiano se desculpara, o chapéu de couro na mão, o espinhaço curvo. Quem foi que disse que eu queria brigar? O melhor é a gente acabar com isso. Despedira-se, meter a carne no saco e fora vendê-la noutra rua, escondido. Mas, atracado pelo cobrador, gemera no imposto e na multa. Daquele dia em diante, não criara mais porcos. Era perigoso criá-los. Achei esse trecho interessantíssimo. E, por fim, eu não vou ler o próximo trecho, porque eu acho que é spoiler. Mas lá no capítulo final, e talvez nas duas últimas páginas do livro, tem um trecho em que assim a Vitória e o Fabiano estão, o narrador, na verdade, está falando sobre as habilidades do Fabiano, da Sim a Vitória e do relacionamento entre eles, que eu acho que é um trecho assim quase romântico para um escritor como Graciliano Ramos, porque é um trecho do livro que retrata bem o que é uma relação romântica ou de compromisso entre duas pessoas que estão dispostas a dividir a vida, sem que isso seja idealizado.
Porém, é tão fofo o final do livro, assim, que eu fiquei bastante. Achei fofíssimo esse final do livro, assim, esse trecho específico. Não é bem a última frase do livro, né? Mas esse trecho específico em que o autor, de uma certa forma, explica por que o Fabiano gosta da esposa e por que assim a Vitória gosta do marido, é um trecho muito bonitinho do fim do livro. Recomendo ambos os livros e já informo que para esse mês de dezembro eu escolhi o tema da maternidade. Vou ler 2 livros que eu ainda não li nenhum desses 2 livros, então supostamente existe um tema nesses livros que é a maternidade, que um deles é O Verão no Aquário, da Lígia Fagundes Telles, e o outro é A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Esses são os livros que eu pretendo ler em dezembro. Daqui a um mês a gente volta a conversar sobre outros livros da literatura. Até a próxima!